Fala pessoal, beleza? E aí, Urso, como é que você tá? Bom, Tá bem? Tá tudo bem? hoje. Tá bem. Eu tive um problema hoje porque eu pedi uma comida e demorou 2 horas pra entregar. Ah, isso aconteceu comigo ontem quando eu tava lá na casa da Jéssica. A gente foi fazer compras, aí quando chegou tava tudo apagado. Demorou pra caralho, ainda veio sem refrigerante, você acredita? Acredita, a gente pediu o nosso com batata e não veio a batata. Sacanagem, né? Enfim. Hoje a gente tá aqui pra falar, como vocês já viram aí pela thumbnail e pelo título desse vídeo, estamos aqui para falar de Superman Red Sun. Oh, droga, não é sobre as comidas que não chegaram. Não é sobre as comidas que não chegaram. E eu gostaria de, assim, fazer um disclaimer logo de cara aqui, que é o seguinte. Vocês podem ter percebido que a gente colocou Superman Red Sun e não Superman Entre a Foice e o Martelo. E a explicação é muito simples. Eu acho esse título em português uma desgraça e eu não quis colocar. É isso, foda-se. Beleza? Explicar? Não sei se isso vai ajudar o algoritmo ou não, mas bora. Eu vou colocar Entre a Foice e o Martelo, a hashtag Entre a Foice e o Martelo. Só pra poder dizer que tem em algum lugar. Mas é isso, a gente vai falar sobre Superman Red Sun nessa sexta quest que tá saindo no sábado de madrugada pro domingo. É porque a gente é vida louca. A gente decide quando é sexta-feira. E também, porque isso vai ficar um registro histórico e para pessoas de fora de São Paulo, houve a falta de energia em vários bairros e alguns bairros ainda não retornou. Não foi nem em vários bairros, foram em várias cidades. É um problema estadual. O Embu das Artes tá às escuras. O bicho tá pegando. E o governador que a gente tem é uma desgraça, né? O prefeito também é uma bosta. E a Enel não faz nada para os bairros mais periféricos, né? A gente que se lasque. A gente pode ficar sem energia, estragar comida, enfim. Vou parar de me estressar aqui, porque a gente vai falar sobre um quadrinho que fala sobre justamente isso. Justamente que privatizar uma bosta, entendeu? Tudo na mão do trabalhador. O trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Né, Urso? Exato, camarada Sael. Exatamente, camarada Urso. Superman Red Sun. Fazendo um resumo sobre Red Sun, a história é que o jovem Kal-El, ao invés de cair no Kansas, ele cai em uma fazenda coletiva na Ucrânia, que fazia parte, na época, lá em 1938, da União Soviética. Eu acho que, tecnicamente, a Ucrânia... Não tenho certeza se a Ucrânia já tinha virado país. Não era país. Não era país. Porque acho que é o Stalin, ou depois do Stalin, que eles dão direito à Ucrânia de se separar da Rússia, né? Eu não saberia dizer agora. Deveria ter buscado, mas não busquei. Não, Urso, mas a Ucrânia só vira país quando acaba a União Soviética. Não, já era antes. Eles libertam antes. É? É. Podia jurar que tinha sido na década de 80, 90. Mas, enfim. De qualquer forma, ele cai na Ucrânia, região da Ucrânia. Lá em 1938. E ele é criado como um membro, né, da comuna da Ucrânia ali. E se torna um grande defensor do comunismo e tudo mais. Indo até, como ele é um super ser, ele resolve colocar os poderes dele a serviço da comuna, né, dos sovietes, né? E vai trabalhar com o próprio Stalin, que o Urso mencionou agora. E aí... Não sabem quem ele é. Tem na Wikipédia, porque falar todas as coisas que o Stalin fez vai ser a gente ter que gastar uma hora aqui. A gente ia ser massacrado pelos comunistas mais ferrenhos, provavelmente. Os stalinistas? Eu quero mais que vocês vão tomar no cu. Meu Deus, stalinista. Cara, stalinista estraga o rolê, né, velho?
Puta que Estraga. pariu. Os caras estragam o rolê. Mas, enfim. E aí ele se torna lá um super ser, enfim. E aí os Estados Unidos não gostam muito disso. E lá nos Estados Unidos tem um cara chamado Alexander Luthor, que é um grande cientista americano e tal. E ele fala, mano, esse maluco aí deve ser alienígena. Vamos fuder com a vida dele. Vamos acabar com isso aí, porque os Estados Unidos é que mandam no mundo, né? E aí a gente tem a história de Red Sun, que gira em torno desses dois antagonismos aí. Urso, o que você achou da história de Red Sun? Da história. Ó, eu gostei muito de reinterpretação de personagens nesse cenário maluco. Uhum. Algumas são, tipo, forçadas. Lanterna Verde. Outras não fazem. Não, acho que forçadas é mais o Batman. E outras não fazem muito sentido, como o Lanterna Verde. O Lanterna Verde não faz o menor sentido mesmo, não. Mas por que você achou o Batman forçado? Porque tem aquela coisa, sempre tem uma história do Super-Homem, tem que ter o Batman. Poderia ficar sem, na minha opinião. Poderia, mas quem você colocaria no lugar para ser o grande rebelde da União Soviética, assim, contra o sistema stalinista? Tinham vários na época do Stalin, tinha muita gente que era contra, tanto que ele prendia todo mundo em gulags. Olha só a gente chamando os stalinistas para xingar a gente. Mas, em especial, assim, no caso do Batman, quem você colocaria no lugar dos heróis da DC? Esse quadrinho é de 2001, não é? Entre a Foice e o Martelo? Eu não lembro o ano que é. Porque se fosse quando já tinha aquele cara sem rosto na DC, ele. O Questão? Questão. Deixa eu ver de quando é Entre a Foice e o Martelo. Peraí. Mas eu acho que não é de 2000. Porque o Questão, ele bate em temas similares ao Batman, meio de agir, eles são detetives, e ele é famosamente capitalista. Uhum. E talvez de vamos dizer, uma pessoa que tem uma opinião diferente dentro do comunismo, o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde é meio comunista, né? Cara, aqui tá dizendo... aqui tem uma citação de ano de 2003. Então eu acho que Red Sun é 2000, 2001. Por aí. Algo por aí. Então, dentro desse sentido, é por isso que eu digo que o Questão e o Arqueiro Verde são melhores do que o Batman nesse caso. Agora que você falou, o Arqueiro Verde tem toda uma história dele, meio comunistinha, né? Junto com o Lanterna Verde, né? A viagem que eles fazem através dos Estados Unidos, onde o Arqueiro Verde mostra pro Lanterna Verde que o capitalismo não deu certo, né? Sim, e daí você tem também o Questão, que é um personagem que simplesmente ele é capitalista. Ele sempre teve essa meio que disputa com o Lanterna Verde sobre isso. Então, mas ele como o Questão disputa com o Lanterna Verde? Sim, vários quadrinhos. Um, por exemplo, é o Knight, né? O Cavaleiro das Trevas. Você tá querendo dizer com o Arqueiro Verde? O Arqueiro Verde, ele disputa com o Arqueiro Verde. Você falou Lanterna Verde. Confundi. É que você era parça no passado, né? Fala com quem antes, vira quem você é. Aí eu fiquei assim, eu falei, calma, eu conheço todas as histórias do Lanterna Verde. Eu não lembro do Lanterna Verde discutindo política com Questão. Não, mas os dois são verdes também, vamos dar um desconto aí também. Bem. Mas o Arqueiro Verde e o Questão, eles discutem muito. Em vários quadrinhos. Eu não lembro muito, porque eu não acompanho muito Arqueiro Verde. Acompanhei uma época, assim, na época que tava a série, eles fizeram uma repaginada no Arqueiro Verde dos quadrinhos, eu li um pouco, mas não vou aqui bancar o conhecedor, não. O que eu conheço do Arqueiro Verde é as histórias dele junto com o Lanterna. Aqui eu conheço mais a fama, eu nunca vi fora o do Cavaleiro das Trevas as discussões, assim, mas eu sei que falam que apareceu em muitas histórias. Eu não lembro do Questão no Cavaleiro das Trevas. Parece.
Acho que a primeira ou segunda parte. Não lembro, mas tudo bem. Enfim, tirando esses personagens aí que você achou meio... eu concordo que eu acho que o Arqueiro Verde uma boa oposição dentro da Rússia, mas o Questão, eu não acho que ele seria uma boa oposição, justamente por você ter colocado que ele é capitalista. Eu realmente não lembro do Questão ter demonstrado posição política em algum momento. Mas... Olha, é que, tipo, ele tinha muita posição antes de ser comprado pela DC. Porque ele era escritor, agora eu esqueci o nome do escritor. E ele defendia claramente, eu esqueci, uma visão política específica de direita americana. Ou seja, ele é um bosta. Que era o objetivismo, né? Eu esqueci agora o nome do autor do objetivismo. Que, aliás, era uma russa que fugiu da Rússia quando teve a Revolução, né? Então, tipo... Era uma russa a favor da monarquia. Olha, não exatamente, porque ela também não gosta de monarcas. Ela não gosta nem de monarcas, e nem de Deus, e nem em qualquer coisa que impede o homem de conseguir poder, basicamente. Ela é aquelas malucas que acredita que liberdade é irrestrita, ou deve ser irrestrita. Basicamente, uma das histórias mais famosas dela é... A pergunta não é se eu posso fazer ou não, mas quem pode me parar? Alguma coisa do tipo. Eu sei que eu estou errando em algum ponto, mas é basicamente isso. Eu sei que o final é quem pode me parar. Ela é tipo uma anarquista muito louca. Basicamente. E acabamos de chamar mais um grupo político para ofender a gente nos comentários. Bom, mas é uma ideologia muito americana. Não tem, acho que no Brasil, os estudos sobre ela, eu acho. Não deve ter mas sempre tem um paralelo, cara. A gente tem paralelo para KKK, para nazista. Sempre tem. É só ir ali mais pro sul que a gente acha. Opa, olha, tá vendo? Olha, veja só. Eu não estava criticando ninguém no Brasil, exceto o Anatel, o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo. Você que deu isso daí. Então você que arque com todas as consequências. O resto assina embaixo. Minha liberdade é irrestrita, cara. Eu posso falar o que eu quiser. Ok. Ai, senhor. Enfim. O que eu acho? Eu acho que a história é muito boa. Assim, o Mark Millar, ele tem um controle narrativo muito legal. Eu gosto muito do controle narrativo que ele tem. O meu problema do Mark Millar, e aí eu vou entrar no que você falou sobre a adaptação do Batman, por exemplo, é que o Mark Millar, ele é muito, assim... Não tem outra palavra. Ele é ruim adaptando outros personagens que não são personagens criados por ele. Ele é bom em criar uma história com esses personagens, mas a adaptação que ele faz desses personagens é ruim, entendeu? Deu pra entender? Deu. Tava bebendo água. Então, assim, eu também concordo que o Arqueiro Verde... Eu acho que o Arqueiro Verde seria uma escolha melhor até que o Batman, mas eu entendo a escolha do Batman. Obviamente. Que é uma escolha comercial, né? Obviamente. E é uma escolha de colocar, mais uma vez, Superman e Batman um contra o outro, né? É tipo uma releitura do Cavaleiro das Trevas, só que o foco dessa vez é o Super-Homem, não o Batman. Tanto que o Batman... A gente tá spoiler na tela aí. Eu esqueci até de botar a imagem, mas tá spoiler na tela. Vai ter spoiler, tá? Vou botar a imagem agora do Superman comunista. Mas eu vendo essa disputa dos dois, a gente nota que, obviamente, dessa vez o roteirista está pendendo pro lado do Superman, quando o Batman simplesmente morre, né? Pau no cu do Batman. Então, é um Cavaleiro das Trevas do Superman esse daí. E, enfim, e aí eu acho que o Batman funciona bem nesse caso,
porque os dois heróis, em toda a história da Liga da Justiça, né, desde que a Liga da Justiça existe, até um pouco antes, porque eles já se encontraram antes da Liga da Justiça, eles sempre tiveram uma amizade baseada em rivalidade, né? Então, o Batman era sempre o contraponto do Superman. Então eu acho que é uma escolha, apesar de a gente concordar que existiam outros heróis que poderiam ser melhor utilizados até, foi uma escolha de certa forma acertada, sabe? E funcional. Mas, passando para falar um pouco sobre os personagens, vou botar outra imagem aqui na tela. A gente já falou do Batman. A Mulher Maravilha. Eu não gosto de como a Mulher Maravilha é tratada nesse cenário. Tem que ver que o quadrinho foi feito por anticomunista. Logo, ele também é antifeminista. Provavelmente. É isso. O Mark Millar, ele parece ser extremamente anticomunista, né? Nesse quadrinho mesmo, dá pra ver várias mensagens anticomunismo que ele coloca. Eu não sei se... Eu fico em dúvida se é mensagens anticomunistas ou anti-stalinistas. Mas, de qualquer forma, esbarra ali nos dois, no mínimo, né? Sim. Eu acho que ele despreza mais o stalinismo, mas ele não considera o comunismo válido. Porque é um pouco diferente. Tipo, ao longo da história, ele mostra que o comunismo dele conseguiu melhorar a cidade. Ele só acha que, dentro dessa ideia, as pessoas perderiam a liberdade. É o que parece, pelo alguns textos, dizer. Então, tipo, ele acha que o stalinismo é um absurdo, mas o comunismo pode causar absurdos tão grandes quando você leva para a última escala, que é o que o Super-Homem faz. Uhum. E aí isso leva a gente ao antifeminismo, né? A gente tem duas personagens, vou citar as duas logo de vez, que é a Lois Lane e a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, ela se encanta pelo Superman, né? E ela é completamente subaproveitada nessa história. Ela parece ser só uma adolescente apaixonada, sabe? Às vezes. É muito estranho. Ela não atingiu os 3.000 anos de idade, calma. É muito estranho, cara, ver a Mulher Maravilha desse jeito, sabe? E é incrível, porque assim, eu adoro Red Sun, eu adoro Superman Red Sun. Mas depois que a gente lê com um olhar mais crítico, fica parecendo um Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Eu gosto, mas, porra, tem um bocado de coisa aí que não devia estar, sabe? Sim. E a Lois Lane? A Lois Lane, ela é a mulher do Lex Luthor. É isso. Mais nada. Nem na cena final, quando ela podia ter tido alguma coisa, ela não faz. Exatamente. Então a gente tem aí um cara que realmente não sabe escrever personagens femininos. Ou não gosta de escrever personagens femininos e escreve só porque alguém manda. E aí escreve igual o cu. Falando em Mark Millar, dá pra notar essa falta de tato dele com personagens femininas em The Authority, quando ele assume The Authority. A gente tinha personagens femininas muito fortes, e aí do nada os personagens masculinos são mais aproveitados e não sei o que, enfim. E aí eu acho que pra mim caga muita coisa. The Authority é muito bom enquanto tá com Garth Ennis, mas depois que vai pro Mark Millar, pra mim desanda tudo. E aí a gente tem o Lex Luthor, pra finalizar aqui os personagens principais dessa história. A gente tem o Lex Luthor, que é maluco. Ele é doido. O Lex Luthor dessa história é igual a todos os Lex Luthor, ele é doido. Mas ele, no final das contas, ele vence, entre muitas aspas, assim, vence o Superman comunista e cria uma coisa que o Urso fica muito indignado, que é uma linhagem de 1 bilhão de anos. Sim. É 1 bilhão de anos, gente. Essa altura não é mais uma linhagem, porque acho que praticamente todos os seres humanos são descendentes dele. Já te expliquei que não é assim que funciona.
Comercial da Del Valle. Não é assim que funciona, Urso, mas tudo bem. Mas ele tem uma linhagem muito grande. Vamos contar o final da história, ó? Aliás, eu vou falar agora. Eu vou falar que o Super-Homem é da linhagem dele. O Super-Homem é um Luthor. É um Luthor. O Super-Homem dessa história é um Luthor. Vamos explicar por quê. Porque, na verdade, como a gente disse, vai ter spoiler, então se você não leu, eu não posso fazer muita coisa. Na verdade, o Superman dessa história, ele não vem de Krypton. Ele vem do futuro da Terra, de 1 bilhão de anos lá na frente, quando o Sol da Terra está vermelho. O que não explica absolutamente nada de como ele ganhou os poderes dele. Engenharia genética do futuro. É possível, né? E aí ele volta pro passado. Os pais dele mandam ele pro passado, né? O pai dele é um Luthor. KL. Não é KL, não. Jor-L. Não é Jor-El. É Jor-L. Né? Porque tem Jor-L. Porque o L é de Luthor. E esse cara manda... O engraçado é que o nome da mãe continua o mesmo, Lara. E aí ele manda... Não, eu acho que podia ter posto um L, né? Pra mostrar que eles são casados, não sei. Não sei. Não, mas a Lara também, ela não é comum chamar ela de Larael, não. Mas, enfim. E aí ele vem do futuro e vai parar numa comuna ucraniana lá em 1938. E bem... Tem todo aquele medo de eles são alienígena... não faz sentido. Absolutamente nenhum sentido. E fora que eu tenho uma coisa duas coisas que eu penso sobre isso primeiro, eu acho que nós, né, do tempo atual, ou do tempo que deveria se passar a história, porque tecnicamente a gente já tá no futuro da história, que ela vai ter 2005, 2010, será que a gente conseguiria reproduzir com um Super-Homem? Porque a nossa diferença é tipo a diferença... talvez mais agravada, entre nós e um... como é que chama? Um Homem das Cavernas, sabe? Aquele que tem testão assim, e... Australopithecus? Não! Neandertal? Neandertal. Realmente foi Neandertal. Então eu acho que é possível se reproduzir. A gente conseguiu se reproduzir com Neandertal. Olha, peraí, tem muita gente com sangue Neandertal. Eu vou falar... Tem gente com cabeça de Neandertal também. Sim. Não é só sangue. Mas... veio até hoje. Então fica aqui minha dúvida sincera, que essa galera... daria pra ele ter um filho com alguma mulher e começar toda uma linhagem separada? Porque tem um problema, não um problema dessa obra, que o Luthor faz aquilo porque aparece Super-Homem. O Luthor ter feito aquilo cria o Super-Homem no futuro. Então, tipo, causa um problema de casualidade, na minha opinião. Feito borboleta, cara. Feito borboleta não é isso. Você sabe disso. Você sabe que eu tô fazendo piada com Boku no Hero, né? Ah, sim, eu sei. Ok. Mas me irritou um pouquinho esse problema de casualidade. Mas antes de passar para o nosso último ponto que a gente quer discutir, eu quero comentar que o Lanterna Verde nessa história é uma desgraça, né? Eu, como fã do Lanterna Verde, quero dizer que o Mark Millar nunca mais deveria tocar no Lanterna Verde na vida dele. Se a DC tem amor ao personagem. Porque eu gosto que ele pega e replica, teoricamente, um dos objetos mais poderosos do universo, tipo, 20 níveis de tecnologia abaixo. Tecnicamente, é a arma mais poderosa do universo. Porque se qualquer mané conseguisse pegar uma lanterna e copiar, você teria várias por aí. Pois é. Exatamente. Para criar uma lanterna, você precisa de um guardião do universo. Mas tudo bem. Mas o que eu gosto de imaginar é que é tipo uma bazuca cair no meio, sei lá, da França do século XVI e o cara começar a fazer bazucas. Não, cara, não é assim que funciona.
Ah, depende. Se cair na mão do Leonardo da Vinci, ele replica, né? Leonardo da Então Vinci. esse é mais algum. Cara, Leonardo da Vinci era cuzão, mano. Ele daria conta. Ele ia desmontar aquela porra e falar, é assim que funciona? Consigo fazer. E ia fazer o bagulho. Mas indignados estamos com o Lanterna Verde em Red Sun, mas vamos falar agora sobre uma coisa que incomodou muito o Urso, e é ele que vai falar, e eu vou só dar contrapontos sobre isso. Beleza? Urso, fala aí o que te incomodou no final, né, dessa obra, no fechar das cortinas. Olha, é claro que essa obra tenta, pelo menos a maior parte, mostrar que uma super autoridade sobre o mundo não é uma boa ideia. Tanto é que esse é o argumento que faz o super-homem entender e desistir, né? Porque nunca foi exatamente derrotado, ele só desistiu. Exatamente. Por isso que eu botei aquele muitas aspas quando eu falei que o Luthor derrotou ele. E deixou que o Luthor cuidasse da humanidade. Mas quando ele deixa de ser presidente dos Estados Unidos e vira presidente do planeta e depois presidente da humanidade, eu falo, brother, você não tá tão diferente assim do coisa. Talvez ele intervisse mais, mas você ainda é como o maluco do Keanu Reeves fala, too much power, sabe? A menos, um homem não deveria ter tanto poder. Então, tipo, eu acho estranho terminar a história com um Luthor, o Messias da humanidade. Porque outra vez que tinha outro cara messiânico, que é o Super-Homem, que sempre teve uma tocada assim de Jesus barra Moisés, e nesse ele tá muito mais Jesus, ele não pode ser uma divindade porque ele é alienígena, sendo que ele não é alienígena. Eu posso ser o Messias, porque eu sou um humano normal. Embora humanos normais, teoricamente, pelo que o Bank fala, são tipo inteligência 3, ele é 9. Nesse quesito, ele não é diferente de um super-herói. Terminou? É a base. Vamos lá. Você vai comentando, eu vou pondo outros pontos. Vamos lá. Como a gente conversou antes, a gente acabou... Só pra constar, essa é a segunda vez que a gente tá gravando esse vídeo. Porque na primeira vez a gente gravou e só ficou o áudio do Urso. Não tinha o meu áudio e aí a gente não teve como colocar no ar. Mas voltando aqui ao assunto. Por isso que eu vou falar, por isso que a gente já teve essa discussão, entendeu? Mas assim, Urso, eu entendo o seu ponto, mas a gente tem que levar várias coisas em consideração. A primeira delas é que o Superman, lá na União Soviética, ele toma o poder. Né? Ele não toma. Não. Ele é oferecido o poder e ele aceita. Não, depois de um esforço. Primeiro ele recusa, e aí depois que ele vê que acho que é o filho do Stalin tá fazendo um bocado de merda, aí ele vai lá e fala, não, peraí, agora eu preciso resolver esse BO aqui. E aí ele vai e assume pro lugar. Né? Não, ele tá conversando com o filho dele, ele ouve a distância, vai até o Kremlin, pesquisa sobre medicina e descobre que o pai dele foi envenenado, e daí o filho postiço mata todos os traidores. Então ele não propositalmente mata o Stalin, e só depois ele demora para aceitar o posto, ele não toma o poder. Isso pode ter acontecido no filme, porque eu vi o filme, tem muita coisa muito esquisita. Você viu o filme? Mas... Não, eu conversei com um amigo meu. Ele já tinha visto o filme. E o filme, tipo... Não, o filme é... Nem vamos comentar o filme aqui, cara. Pelo amor de Deus. Nem começa. O filme é triste de ver. É triste. Mas, enfim, eu queria que você tivesse visto o filme pra gente poder comentar isso, mas você não viu, então esquece o filme. Não vamos pegar a opinião de terceiros. Esquece o filme. Ele assume o poder de qualquer forma que seja. Beleza. Só que o Luthor... Ninguém chega pro Luthor e fala assim, Luthor, toma o poder. Ele se candidata a presidente dos Estados Unidos, junto com o Jimmy Olsen como vice-presidente, e eles são eleitos como presidente dos Estados Unidos. O que acontece? Depois disso,
um bloco de países resolve se juntar aos Estados Unidos e criar um país global. E aí o Luthor é novamente eleito para ser o presidente desse país global, que não atinge todos os países do mundo. No final, ele atinge. Um dos últimos, ele atinge a Rússia e o resto da União Soviética. Mas não é só a União Soviética que não estava junto. A princípio. Existem outros países que também não se uniram ao país global. Mas enfim, o que acontece é que no final o Luthor é presidente desse país global e tal. Ele vive 200 anos, né? Por causa de tecnologias lá. É tanto que quando ele morre... Aliás, ele não vive 200 anos, Urso. Porque quando ele morre, a Lois Lane tá do lado dele. Sim, ele vive razoável. Mas acho que é 130, 150. Ele vive um bom tempo. E aí... Mais 100 anos. E aí quando ele morre, o outro, aí tem uma nova eleição e tudo mais. O ponto é, a diferença entre os dois é que o Superman podia tomar o poder do mundo inteiro a hora que ele quisesse. O Luthor não poderia. O Luthor não tem esse poder sozinho. O que ele faria é maquinações, na tentativa de fazer isso. O Superman não precisa de nada disso. Ele só precisa chegar e falar: a partir de agora, eu mando no mundo. Você nunca viu Injustice? É só o jogo. Pois é, ele simplesmente pode chegar e falar: eu mando agora nessa porra, foda-se. O Luthor não tem esse poder sozinho. Ele precisa de marionetes, entendeu? Pra fazer isso. Sozinho ele não consegue. Então, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que a mensagem principal da história é que o poder pelo poder não deve ficar numa mão só. Só que a gente tem que lembrar que mesmo que o Luthor seja o presidente do país global, ele é o presidente, ele pode ser deposto, outra pessoa pode ser colocada no lugar dele, depois que ele morre é uma outra pessoa que assume. E aí a dinastia dele não é uma dinastia de governantes do mundo, é uma dinastia de pessoas da família Luthor. E aí a gente tem vários Luthors, alguns vão pra política, outros vão pra música, outros vão pra puta que pariu. O último deles que a gente conhece, o penúltimo na verdade, que a gente conhece é um cientista, né? E o último é o Super-Homem. Mas, enfim... ele cria uma dinastia e tudo mais, mas eu acho que a grande mensagem é que o poder não deve se concentrar em uma única pessoa, como era no caso do Superman lá na União Soviética, entendeu? E como era na União Soviética, porque por mais que tivessem eleições dentro do Partido Comunista e tudo mais, sempre quem tá no poder meio que tem poder quase ilimitado, né? De fazer o que quiser, entendeu? Vamos dizer que no pós-stalinismo isso diminui muito, mas ainda tem muito mais poder que um presidente. Exatamente. E aí o Luthor não. O Luthor é um presidente. Ele tem câmaras, ele tem... Senado, Câmara... Superior Tribunal... Enfim, ele tem todas essas coisas que a democracia tem. Então ele não se torna um ditador, entendeu? Ele se torna o presidente do bagulho. Eu acho que é isso. Esse é o meu contraponto à sua indignação com a mensagem final. Ok. Então, se for por subterfúgio, você pode governar a Terra. Exatamente. Ai, Urs. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu só quero que deixe no ar. Que o problema não é você chegar e pôr o pau na mesa. O problema é você pegar e pôr o pau na mesa. Mas se você ir sussurrando e conseguir a mesma coisa, tá ok. Usando o pau dos outros, tá tudo bem. Isso aí. Essa frase fora de contexto vai ser uma maravilha. Mas enfim, gostaria de lembrar a todos vocês que a gente tem o Padrim do VideoQuest, padrim.com.br/video_quest. Considere se tornar um padrinho e ajudar a gente a continuar fazendo esses conteúdos legais. Além disso, a gente tem as redes sociais do VideoQuest, Video_Quest no Twitter, VideoQuest Oficial no Instagram. E a gente tem o Pix do VideoQuest, onde você pode fazer um Pix de R$50 e escolher o tema do Sexta Quest.
e aí você manda o tema na mensagenzinha lá do Pix. Beleza? A gente também tem o Valeu Demais, o Valeu, que é uma forma de você mostrar que você gostou muito daquele vídeo específico. Então você vai lá e faz uma doação no valor que você quiser. E a gente vai ficar muito feliz. Acho que é um preço mínimo, né? Mas eu não lembro quanto. Acho que é R$1 o preço mínimo, é R$2, alguma coisa assim. Mas a partir de R$2, o que você puder dar, o que seu coração mandar, pelo vídeo que você gostou, você manda aí pra nós, beleza? Urso, vamos embora? Olá, bora. E eu e você nos vemos no Shonen Quest, beleza? Beleza. Falou, senhor! Uhum.